Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. O que ninguém lhe conta sobre os nomes de doenças. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar-lhe hoje sobre o medo que muitas pessoas geram em relação aos nomes de doenças que muitos usam médicos. Constantemente, enquanto me dedico a ajudar as pessoas a perder peso, recuperar saúde, para melhorar o metabolismo, para controlar diabetes sem medicação, porque me dedico para educar e encontro-me constantemente com pessoas que têm medo. Eles estão em medo porque foram a uma consulta médica, têm alguma condição, alguma doença, alguma coisa, sentem-se mal. Eles vão, o médico pergunta-lhe um exame, manda-o fazer alguns exames, tem uma entrevista com a pessoa e a pessoa é assustador. Mas é assustador porque o médico disse 2 ou 3 palavras muito difíceis, que a pessoa não compreende e como não compreende, continua a ser um mistério e continua a causar medo. Eu vou um momento no quadro preto para explicar um bocadinho melhor. Olha, através do anos depois, dediquei-me aos estudos. Eu dediquei-me a estudar para compreender as condições que acontecem a uma pessoa. O que os causa? Como podem ser, melhorar e assim sucessivamente, certo? Assim, todo o meu interesse trata-se sempre de encontrar o porquê de coisas. Por que é chamado assim? Procuro sempre entender, porque se não entender não posso ajudar. Assim, para mim, o mais importante é poder ajudá-lo ou dar informações que tenho de ter a certeza o que estou a dizer está correto, certo? Assim, o corpo humano tem as suas necessidades. Entre as necessidades do organismo estão as necessidades físicas e biológicas do corpo. Mas depois o dono do corpo tem outras condições, que é a de que este proprietário tem emoções. Emoções como dizer medo. O medo é uma emoção. Quando não se sabe o que vai acontecer numa situação, bem, pode-se ter medo da situação. Sim, alguém diz, ele tem cancro, mas não se sabe como é que isto pode acabar, porque pode-se ter medo pelo próprio bem-estar daquela pessoa ou daquele ente querido. Temer é uma emoção baseada no conhecimento do que poderia acontecer e na ignorância do que a causa. Então, na área médica, estou constantemente trabalho com pessoas, não sou dedicado à medicina, dedico-me ao metabolismo, mas muito número de pessoas que nos vão visitar em centros Natural Slim, em 8 países. Em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, em Holanda. Temos locais como Espanha, onde temos serviço. Em breve na Guatemala. Pois bem, estas pessoas chegam na sua grande maioria em estado de confusão. A confusão é que lhe deram alguma opinião, algum nome de alguma doença, mas o médico não deu altura de lhe explicar o que foi aquilo, nem de onde veio, nem o que poderia ser feito com isso. Tantas vezes o médico, com a mesma pressão do sistema médico, bem, o que ele faz é perguntar 2 ou 3 coisas, escrever algo no computador, dar-lhe uma receita e vemo-nos. Mas a pessoa sai preocupado com seus emoções de medo e assim por diante, estão ligadas porque não percebe o que está a acontecer. O que acontece? Um exemplo disso é que hoje em dia, uma pessoa disse-me, olha, Dom Frank, eu estava no Natural Slim aqui em Puerto Rico e veio de um Natural Slim no México e essa pessoa em Porto Rico diz-me, fui ao meu médico e ele disse-me que tenho, ele disse-me que o meu filho tem, ele disse assim, ele tem artrite idiopática juvenil, ok? E eu digo a esta pessoa, a esta senhora, eu digo, quantos anos tem o seu filho? Bem, o meu filho tem 12 anos. E o que é que se apercebe? Bem, ele tem artrite que é quase inexistente. Pode mover-se como se fosse um velho. Ok, sabe o que significa artrite juvenil idiopático? Não faço ideia. E agora temos uma mãe muito preocupada porque não sabe. O seu médico explicou-lhe alguma coisa? O que foi? Bem, ele disse-me que era comum artrite, mas nada se sabe sobre ela. Está me seguindo? O que está? Tem o seu nome. É a chamada artrite idiopática juvenil. Eu também. Eu disse-lhe. E sabe o que significa idiopático? Ele diz-me, não faço ideia. Então, quando observo uma pessoa a receber uma decisão, um diagnóstico e a pessoa fica num estado de dúvida que traz automaticamente as piores emoções para a pessoa, porque agora começou a juntar as coisas porque ele tem medo do nome, mas não sabe o que é. O nome significa, eu quero explicar-lhe
Para si, por exemplo, qual seria a palavra idiopático? Se for ao seu médico e o médico refere, por exemplo, numa palavra que aqueles que usam como idiopáticos, idiopática, quero que saiba como sabe o que significa e como você mesmo procure um pouco de conhecimento de solaz, de tranquilidade, na compreensão do que era. O que te disseram? Olhar. A palavra idiopática ou idiopática significa uma doença de origem ou causa desconhecida. É isso que significa. Assim, quando o médico diz que é artrite juvenil idiopático, está a dizer-lhe que isso é uma artrite que afeta jovens e que ninguém sabe qual é a causa. Isso depende de si. Pode começar a compreender um pouco mais. Você segue-me? Dê-lhe um nome muito bonito, professor muito idiopata, porque não faz nada com ele, porque não entende o que é. Por exemplo, uma forma que encontro para procurar o significado das palavras é, e eu gosto de perceber, use o senhor Google que sabe tudo. E pesquisa, coloca a palavra idiopática e acrescenta etimologia. Você colocou idiopático, etimologia e faz uma pesquisa. Etimologia é o estudo da origem das palavras, depois quando coloca a etimologia. Logia significa estudo, eti vem da origem. Assim, a etimologia de idiopático ou idiopático dir-lhe-á qual deles é a origem da palavra. Qualquer palavra que não entende, coloca a palavra que não compreende e coloca a etimologia e pode procurar a origem dessa palavra. E é isso que ajuda muito a perceber o que é esta palavra sobre, especialmente quando estamos falando sobre palavras médicas. Por exemplo, idiopático vem do grego idiofateia. Idio significa separado, distante da realidade. Quando ouve a palavra idiota, um idiota é alguém que está distante da realidade, que não sabe o que está a acontecer. E a outra parte desta palavra idiofateia é pathos, que significa sofrimento, doença. Por exemplo, um psicopata. Um psicopata é alguém que tem uma doença mental, de psicose. Então, basicamente, quando falamos da palavra idiopática, estamos a falar de uma doença que não é conhecida. Artrite, na verdade, se lhe procure bem, a artrite não sabe disso, porque tens um episódio do Metabolismo TV, onde lhe estou a dizer que já é sabido que causa artrite. A artrite origina-se geralmente por um sistema nervoso excitado. Porque eu sei, porque cada pessoa que vem ter comigo com artrite, que acalma o sistema nervoso, a maldita artrite vai-se embora ou ele está tranquilo. Depois procure o nome das palavras e não fique com o mal entendido nem com medo. Sabe por quê? Porque a verdade triunfa sempre.